Léo Dias denuncia a máfia da música do Spotify. Pane no sistema. Alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que eu era vivo. Após denunciar a máfia da notícia, os cartéis dos perfis de notícia, que os pertencem ou são agenciados pela mesma empresa, a Mind, e assim promovem ou detonam quem bem entendem, o jornalista causou um rebuliço no país. Alguns dos perfis foram desativados, como o Gossip do Dia, com 5 milhões de seguidores, e entre muitas tentativas de reativação, hoje conseguiu voltar ativa. Membros dos cartéis foram acusados também, e testemunhas indicaram ter pagado para terem seu trabalho divulgado por eles. Suas histórias evidenciadas, suas brigas pessoais também, e não só. O jornalista exibiu casos em que os perfis agindo como cartel, detonavam uma pessoa pública e a contactavam dizendo que poderiam parar aquilo se a pessoa assim desejasse mediante um suposto acordo. Foi apontado também que por trás destes perfis, além de não estarem jornalistas sérios, terem também adolescentes, o que causou um estrondo dos perfis tentando limpar sua imagem, com declarações e supostas mudanças de postura e estratégia. A agência Mind se pronunciou também, mas até hoje é possível perceber, através de determinadas postagens destes perfis, quando algum conteúdo não é orgânico. Artistas como o rei do Instagram, Carlinhos Maia, admitiu espontaneamente em uma entrevista na semana passada que pagava para perfis para que o divulgassem, explicitando ainda mais a necessidade do senso crítico que o leitor precisa ter ao se amparar em notícias através das redes sociais ou da internet de um modo em geral. Ontem, o jornalista Léo Dias anunciou que traria à luz um novo escândalo, desta vez especificamente relacionado ao mundo musical, a plataforma Spotify. O Spotify é o serviço de streaming de música, lançado em 2008. Hoje, o mais popular e usado no mundo pelos amantes de música. Ele é desenvolvido pela startup Spotify AB em Estocolmo, na Suécia. A bomba de Dias para o Metrópolis veio intitulada Muito Dinheiro e Poder. O esquema por trás das playlists do Spotify, máfia do Spotify. Com dinheiro, é possível bombar na plataforma de streaming. O texto começa assim. Há 2 meses, a coluna de Léo Dias recebeu denúncias sobre a máfia do Spotify. Após longa apuração, foi identificado a presença de grupos que colaboram para emplacar músicas nas playlists da plataforma. Mas o que tem de novidade nisso? O jabá já existe desde sempre, não? Em uma entrevista que fiz com a lenda da música brasileira Roberto Menescal, ele me contou que desistiu de dirigir a Polygram, uma grande gravadora de música na época, por conta dos jabás. Não dava para competir com jabás, ele disse, era impossível e muito desestimulante, então ele preferiu somente voltar a produzir música. A desilusão de quem descobriu inúmeros dos maiores talentos que este país já viu, mas não tinha espaço para eles, ou teria que negociá-los desta maneira. Não era a vibe do Menescal. A entrevista está disponível aqui neste canal. Mas então, qual a diferença daquele tempo, daquela década de 80, 90 para hoje? Léo Dias diz que ainda que as playlists não sejam oficialmente feitas pelo Spotify, a ação não é legal, já que artistas fazem uso desse empurrãozinho para impulsionar seus lançamentos. A intenção é sempre colocar a música no maior número possível de playlists, para que a canção aumente o número de plays, de visualizações e, consequentemente, suba no ranking oficial do Spotify. A conta é simples, quanto maior a presença do lançamento, melhor a performance e maiores são as chances de emplacar nas principais playlists da plataforma. E ele cita outra máfia que também denunciou, que é a de selos azuis do Instagram. Há uma máfia que vende espaços em playlists nas plataformas de streaming.
Então é mais ou menos assim como o Menescal também disse. O brasileiro não gosta só disso, só de determinado estilo de música. Não é, o brasileiro só ouve merda. O brasileiro acha que só gosta disso, pois ele é manipulado a achar que só gosta disso, entende? Porque em todos os lugares vai tocar aquilo e mais aquilo, e do mesmo segmento, porque vem do mesmo empresário, da mesma gravadora. Aí a gente vai acreditando que a gente é isso, que a gente é só o sertanejo sem letra, o pop mais mal feito e o funk mais barato, deixando de lado o sertanejo mais elaborado, o pop mais conceito e o funk mais incrementado. A gente vai acreditando que a gente é isso, e a gente acaba se tornando isso, ouvindo isso, cantando isso, lendo aquela notícia que está em todos os perfis de notícias do Instagram, que aquela moça é isso, que aquele rapaz fez isso, que em um relacionamento terminou por conta de uma fulana que quer aparecer. A gente vai acreditando de tanto ler, de tanto ver, de tanto ouvir, e na verdade é tudo manipulado. E tem para onde correr? Sempre tem. Os livros. Aí você vai falar de livros? Eu tenho que falar de livros, pois eles que nos libertam e dão asas para que não continuemos escravos do mecanismo. Sempre vai existir o que ler também na mídia, o que assistir, o que debater, o que ouvir. Mas é importante ter um arcabouço cultural, alimentar o senso crítico, ter uma base de discernimento que o WhatsApp e o Instagram não vão nos dar. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que ali batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Ainda sobre o Spotify. A assessoria de imprensa do Spotify informou que o ato viola seus termos de uso. Qualquer serviço que alega oferecer colocação garantida em listas de reprodução do Spotify em troca de dinheiro, viola nossos termos e condições e não deve ser usado, pontuou. Ainda de acordo com a assessoria da plataforma, mesmo que alguns usuários sejam adeptos ao famoso jeitinho brasileiro, as regras são claras e há um posicionamento público oficial completo do Spotify sobre esse assunto. Os serviços de terceiros que anunciam streamings em troca de pagamento violam nossos termos e condições, e usá-los pode resultar na remoção de sua música do Spotify. Qualquer serviço que alega oferecer colocação garantida em listas de reprodução do Spotify em troca de dinheiro viola nossos termos de condições e não deve ser usado, disse a plataforma. Além destes, também circulam nos bastidores que alguns artistas lançam mão de bots para catapultar seus lançamentos, ou seja, programas que funcionam como ouvintes fantasmas, robôs, que são programados para acessar automaticamente as músicas e aumentar os plays, ou seja, as visualizações, como se fossem pessoas ouvindo aquelas músicas, mas não foram. As músicas não tiveram aquela quantidade absurda de visualizações que nós vemos. Dentro desse mercado paralelo, é possível comprar a quantidade de plays que o freguês desejar. Os valores variam de R$ 57,00 para 1.000 plays e R$ 177 para 5.000 plays. Com ela, fica mais viável a popularidade da sua música e de você enquanto artista, com a possibilidade de alcançar uma base de fãs. O aumento de plays faz com que a sua música seja encontrada com mais facilidade, otimizando as suas taxas de royalties a partir da quantidade de plays adquiridas, garante um dos sites visitados pela coluna. Eu encerraria com uma música que diz assim, ela é da Pitty. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que eles vão dizer, reinstalar o sistema. O sistema é sempre o mesmo. Quem tem que mudar somos nós.